A paz de Cristo, meus queridos amados irmãos, estamos aqui para mais uma pré-aula. Eu sou o pastor Arlindo e esse é o nosso cantinho Escola Bíblica Dominical. Congregamos na Assembleia de Deus, na rua São Geraldo, aqui em Bom Sucesso, Rio de Janeiro, presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem por título A Vigilância Conserva Pura a Igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. O texto áureo da nossa lição de hoje diz assim: e as coisas que eu vos digo, as digo a todos, vigiai. Marcos 13:37. A verdade prática está escrito assim: através da vigilância a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Ora, não é fácil o que nós estamos atravessando hoje, né? Tá difícil a situação. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus 25, dos versículos 1 ao 13. A gente não faz essa leitura, mas deixa aqui o link para que você possa seguir, ler em casa, né, aí onde você está, e você certamente vai entender o objetivo da nossa lição de hoje. Porque o objetivo geral desta lição é sinalizar as necessidades do aluno, cultivar uma vida de oração e de vigilância. Como é importante essa questão da vigilância, né? Vigiai e orai, essas duas ações imprescindíveis para a vida do crente. Primeiro vigiar e depois orar. Os objetivos específicos são 5. Quais são? O primeiro é apontar o sentido da expressão à meia-noite. Segundo é revelar que a meia-noite é o início de um novo dia. E terceiro é expor que a meia-noite é a hora das trevas. E quarto é destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo. E quinto e último é ressaltar o clamor da meia-noite como um brado de alerta. O ponto central é onde tudo se remonta em cima desse ponto, né? É a espinha dorsal do estudo. Portanto, é tão importante nós... tudo que nós vamos estudar na lição é necessário estar concentrado no ponto central, no assunto principal da nossa aula. Chegamos à última lição. Esta é a lição de número 13, onde nós encerramos esse trimestre destacando a importância aqui da vigilância. Nesta lição ela traz um pouco de escatologia, e quando se fala de escatologia se fala das coisas dos últimos tempos, e muitos, segundo a palavra de Deus, não provarão a morte, porque nós acreditamos que muitos serão arrebatados, mas para tanto é necessário estarmos vigilantes, e assim a lição de hoje vai nos ensinar claramente como vigiar, como é importante estar vigiando ou vigilante até a volta do Senhor Jesus, né? Mais uma vez o Espírito Santo que nos desperta, quer nos despertar dizendo que há muito tempo, ou seja, que o tempo se abrevia, está lá em 1 Coríntios 7:29. Meditemos hoje na parábola de Jesus escrita em Mateus 25, do 1 a 11, é onde nós vamos estudar, vamos explorar bastante, claro que não vamos esgotar o texto, mas nós vamos tirar lições aqui maravilhosas para as nossas vidas, amém? O primeiro tópico da nossa lição de hoje fala meia-noite, o dia que já passou. Perdão. A meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente, né? Tudo o que nele aconteceu pertence ao passado. Quando nós chegamos ao final de um dia, nós entendemos que tudo o que aconteceu já ficou para trás, né? Isso já não existe mais. Então, não há nada mais o que se fazer. O que tem que se fazer, se deve fazer no presente. No passado não adianta mais se lamentar, porque já passou, né? Isso foi algo, tempo que já se venceu. Portanto, é tão necessário nós estarmos ligadinhos no que nós estamos fazendo e no momento em que nós estamos vivendo nessa terra. E isso retrata, é muito simbólico, essa questão da meia-noite, quando
quando Jesus fala da meia-noite, aqui o findar do dia fala de um final de um tempo para o começo de outro tempo, que retrata muito bem a vinda do Senhor Jesus, né? Quando Jesus vier e levar o seu povo, não ficará mais aqui o clamor, aquele clamor, aí vem o noivo, de forma alguma, porque o noivo já veio, então não haverá mais o clamor. Então é triste, é um silêncio que perturba ou que perturbará aqueles que ficarem. Portanto, é necessário estarmos atentos à volta do Senhor Jesus. Deus que nos livre de estarmos desapercebidos e o Senhor voltar e nós não irmos com o Senhor. É muito interessante lembrar que aquelas 10 virgens, elas retratam muito bem, né, as 10 lâmpadas que se costumavam nos eventos matrimonial, de casamento, de núpcia, as 10 damas, vi cada uma com uma tocha, com uma lâmpada acesa. E naquela parábola de Jesus, ele traz ali um exemplo que daquelas 10 virgens ou aquelas 10 damas que estavam ali com as suas lâmpadas acesas, apenas 5 delas estavam prontas para o tardar do noivo. Elas não eram noivas, elas eram damas de honra, mas elas precisavam conduzir a luz para a cerimônia. Se a cerimônia atrasasse, se demorasse um pouco o noivo, então aquelas 5 virgens prudentes, elas tinham combustível o suficiente para esperar o noivo no momento que ele chegasse. É tanto que nós conhecemos a história e vemos aí o que aconteceu. No dado momento que o noivo chegou, apenas 5 estavam preparadas e entraram para as bodas e a porta se fechou. Fechou-se um ciclo. Não se pode mais, não se ouve mais o clamor, aí vem o noivo, Acabou, fechou-se o ciclo, né? A Bíblia diz que somos o sustentáculo da verdade, está lá em 1 Timóteo 3,15, que grande é a nossa responsabilidade, por isso Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia, pois a noite há de vir, que não será possível fazer mais nada. A noite aqui fala de trevas, fala de escuridão, de tempos tenebrosos. Então devemos trabalhar enquanto é dia, trabalhar e ficar atento enquanto é dia, vigiai. A meia-noite, ou seja, meia-noite início de um dia, assim como meia-noite encerra um ciclo, também é o início de um dia. Esse fato diz respeito ao mundo inteiro, né? Aproxima-se o momento exato, a meia-noite, quando o novo dia vai raiar, né? Que dia será esse? O Atalaia responde: vem amanhã e vem também a noite. Sabemos que quem quer saber do que acontece à noite não pode vir buscar durante o dia. Venha de dia e de noite. Os acontecimentos estão acontecendo na claridade e também na escuridão. E nós precisamos estar atentos. Amanhã começará, né, um novo dia da eternidade. Nós entendemos que o ciclo da dispensação dos gentios, ele se encerra no arrebatamento da igreja. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, esta voz, este toque anunciador que Cristo vai voltar, ele não vai existir mais, porque o ciclo que se falava, que se testemunhava da vinda de Cristo, não se falará mais. A voz que se vão ouvir ou que vão ouvir é essa: Cristo já voltou. Jesus já levou a sua igreja. Não há mais nada o que fazer. A noite vem. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro. O anúncio,
após a vinda do Senhor Jesus e levar a sua igreja, a voz que se ouvirá é que chegou o dia da ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro iniciará a partir daquele momento, onde se trata da grande tribulação na terra, aonde será vida por vida, aonde não se pode negar o nome do Senhor de forma alguma, mesmo que você seja posto à morte, é necessário sustentar a sua fé em Cristo Jesus, senão automaticamente você já negou a Cristo. Então, tempo após o dia é o dia da anunciação. A gente vê lá em Lucas, capítulo 4, uma palavra que foi repetida lá do profeta Isaías, capítulo 61, que fala do dia aceitável do Senhor, o dia aceitável do Senhor, ou seja, é esse período, trata-se desse tempo de libertação, que é o dia figurado, é uma figura do jubileu que foi celebrado lá no livro de Levítico, capítulo 25, é o ano do jubileu. Jesus chega na sinagoga, está lá em Lucas capítulo 4, chega numa sinagoga em Nazaré, onde ele foi criado, e ele pega a palavra, abre um texto que estava escrito lá em Isaías 61, e ele fala: o Espírito do Senhor é sobre mim, que o Senhor me ungiu para levar a palavra aos mansos, libertar os cativos, livrar os oprimidos do diabo, e pregar a palavra aos mansos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Que ano é esse? O ano de anunciação, de anúncio. Estou testemunhando, anunciando a liberdade em Cristo Jesus. É o período que nós estamos vivendo, que se encerrará no arrebatamento da igreja. E a noite vem, é tempo tenebroso. Essa noite é o tempo de trevas, de tribulação nesta terra. A noite chegará, o dia do Senhor, da ira do Cordeiro caindo sobre a humanidade na face da terra. Nós temos a esperança hoje de correr aos braços do Senhor, porque estamos no período dia, mas a noite está chegando. E em alguns momentos já anoiteceu, em alguns momentos, porque já se ouve o clamor de tribulação, angústia das nações, aonde chegará o momento, assim como a palavra de Deus fala, como será, como Mateus escreveu, será como nos dias de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Tempo de angústia, ou o poder dos céus serão abalados. O poder dos céus serão abalados. Esta palavra, segundo o pastor Napoleão Falcão, no original ela está dizendo, o significado dela é curanon. Curanon quer dizer urano, é um elemento da bomba atômica. Quer dizer, o Curanon aconteceu especificamente na cidade de Sodoma e Gomorra, porque o Curanon, os elementos dos céus ardendo em fogo se desfarão. Esse sentido do Curanon. E essa palavra, ela aqui se cumpriu lá em Sodoma e Gomorra, e isso também na grande tribulação acontecerá, aonde choverá fogo e enxofre, os elementos dos céus ardendo em fogo se desfarão. Isso é no tempo das trevas, no tempo da noite. Estamos vivendo o dia, mas a noite está chegando. Desperta, vigia, ó meu querido e amado irmão, e anunciemos a palavra do Senhor assim como ela é, para que pessoas venham se livrar desta treva, desse dia da ira do Cordeiro que cairá sobre toda a terra. O grande lagar da ira de Deus será pisado sem misericórdia. Apocalipse 14, 9, 15, 7, 16.
E 19 e 15, as trevas dominarão a terra, Isaías 8, 21, 22, para que os homens que houverem dado crédito à palavra de Deus, começará o dia da vingança e a ira de Deus será executada repetidamente, assim como foi nos dias de Noé. É assustador. Isso requer de nós um cuidado para buscarmos o Senhor com mais diligência. Meia-noite, a hora de trevas, retrata aqui um momento de trevas, de escuridão. Para o povo de Deus, familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável quando vemos trevas, angústia e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. Nós estamos conscientes de que Cristo voltará, e o que ficará nesta terra é só tribulação. Lembramos também que passaremos pelos princípios de dores. Certamente. Aqui fala, a natureza sente as trevas, a própria natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar, houve trevas na terra, lá em Mateus 27, 45. E houve trevas naquele momento quando Jesus morreu, entregou o seu espírito. Hoje toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra, Romanos 8, 22, 23. É bem interessante lembrar que a restituição da natureza no reino milenar, essa restituição está restituindo o que se perdeu lá no jardim, no Éden. Você percebe o apóstolo Paulo escrevendo à igreja aos Coríntios, falando de duas restituições, que elas se aplicam exatamente ao homem, que é a questão da corrupção e da morte. A corrupção, o que é corruptível, se revestirá da incorruptibilidade, ou seja, aquilo que faz o homem envelhecer vai se revestir de uma proteção que não envelhece. E aquilo que faz o homem morrer, que no caso é o pecado, será eliminado, se revestirá da imortalidade, ou seja, a morte não terá poder sobre ele. Está lá no capítulo 15, versículo 54 em diante. E o importante lembrar também que toda a natureza, todos os animais, toda a natureza que também esperam e gemem juntamente conosco pela restituição, pela restauração de todas as coisas, elas passaram a sofrer também as consequências por causa do pecado do homem, mas também será restituído. Isso reforça a nossa crença, a nossa fé no reino milenar, aonde será restaurado toda a natureza humana. Os homens e os animais voltarão a ter paz um com o outro, o homem com o animal. E será um ano, ou seja, será 1000 anos de paz, de tranquilidade. As fomes, as catástrofes de toda ordem, né? A Bíblia já previu tudo isso. Lá em Lucas 21, 25, fala aqui coisas tremendas. Vamos aqui abrir a Bíblia aqui em Lucas 21, 25. É uma palavra profética, escatológica. 21, 25. Diz assim a palavra do Senhor: e haverá sinal no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Aqui é o Curanon. Aqui é o Curanon. Assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra, os elementos dos céus, ardendo em fogo, se desfarão. Porque os elementos químicos, eles derreterão, se tornarão em fogo e cairão sobre a terra. Os homens sentem as trevas, né? A Bíblia fala de tempos difíceis, quando os homens, em particular, será atormentado por tentações de toda espécie.
1 Timóteo 4, e também 2 Timóteo 3, do 1 ao 4, as perseguições à igreja, o ódio aos crentes e a corrupção moral provam que já anoiteceu há muito tempo. Lucas 28, misericórdia. Vamos lá, aqui em 2 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 4, ver aqui o que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 4, diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e também profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O homem busca hoje todos os atalhos possíveis a eles para se desviarem dos princípios estabelecidos por Deus. Isso é tão notório. Quem não tem o Espírito Santo, quem não conhece, quem não estuda, quem não tem o Espírito Santo para revelar a palavra de Deus no seu coração, não entende dessas coisas. O homem busca sempre aquilo que convém a ele, a libertinagem, as coisas profanas desse mundo, que se afoga cada vez mais no seu vômito, coisas abomináveis, coisas terríveis, e infelizmente eles não compreendem até que o Senhor toque no coração dessa pessoa e ele venha ao conhecimento da verdade de Deus. As nações estão em trevas, veja as confusões, veja quantas nações não aceitam entrar o Evangelho, a anunciação da palavra de Deus, porque estão mergulhados nos seus próprios deleites, no seu próprio egoísmo, na sua própria malignidade, dominado pelo mal, busca a força e o poder de qualquer forma, sem regra e sem respeito moral às coisas de Deus. Há guerras, rumores de guerras, Lucas 21:9, Mateus 24:6, o perigo de guerras nucleares, biológicas e químicas constitui-se numa sombra ameaçadora que paira sobre todo o mundo. O mundo já se preparou para a maior catástrofe de todos os tempos, a grande tribulação. Mateus 24:21 está preparado para os seus lombos receberem, o que convém a eles, ao pecado do homem. É triste, é doloroso nós anunciarmos a palavra e as pessoas desprezarem, falarmos que Cristo vai voltar, falar de vigilância dentro da própria igreja, mas parece que as pessoas estão como o apóstolo Paulo falou, que os homens, eles não virão tempo que os homens não sofrerão a sã doutrina, porque a eles não convém, mas em contrapartida eles procurarão, de acordo com comichão, terão comichão nos ouvidos e procurarão aqueles que falarão aquilo que tão somente agrada ao seu ouvido, ao paladar do seu ouvido. Mas a verdade é que os critérios e a vontade de Deus, quem dita as regras é Deus por intermédio da sua palavra, não somos nós. Nós só temos o dever de cumpri-la e pregá-la assim como ela é. Meia-noite, a vinda do noivo. A vinda do noivo chega exatamente no findar dessa dispensação. Essa meia-noite que é chegada, essa hora indefinida, retrata um tempo que não se sabe, que a Bíblia relata, nem os anjos, nem o Filho sabe,
senão o Pai. Essa 00 hora, essa hora indefinida, retrata esse momento. E meia-noite, retratando o fim de um ciclo, de um dia, também representa aqui a questão do findar de uma dispensação, a dispensação da graça. Pois, quando nós estudamos lá, no capítulo 9 de Daniel, fala das 70 semanas de Daniel, quando fala do dia que foi liberado para o povo voltar do cativeiro da Babilônia, que no caso, quando foram liberados, já era do reino persa. Daquele dia até a vinda de Cristo Jesus, se contava exatamente 69 semanas. E a sétima semana, a última semana de 7 dias, que representa os 7 anos de tribulação, 3 anos e meio da preparação do anticristo e 3 anos e meio da manifestação dele como diabo, como demônio. E o período que se estende entre as 69 semanas até as 70, a última semana, é o período dado aos gentios, a dispensação da graça, onde o Senhor parou o relógio de Israel e deu aqui a liberdade, deu aqui a oportunidade aos gentios para compor-se ao grupo da salvação. E quando se encerrar a dispensação da graça, à meia-noite, quando não se mais ouvir o clamor, aí vem o noivo. Se dirá, o noivo voltou. O relógio de Israel destrava e volta a funcionar, porque a grande tribulação será um tratamento de Deus para com o povo de Israel. Então o Senhor se levantará a favor do povo de Israel para os livrar, para os fazer cumprir a promessa de Deus sobre a nação de Israel. Eu recomendo, estude a Bíblia sistematicamente para compreender o passo a passo, o desenrolar, o desfecho de uma profecia. Entenda a palavra como quando ela trata de profecia, aquilo que é profético, aquilo que é histórico e por aí vai. É necessário compreender a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. E nós temos visto que o sono espiritual, e entendemos que o berço do anticristo é a apostasia. E a apostasia vem trazendo tudo isso. O sono espiritual traz o pecado, traz o sono espiritual, o relaxamento, a indiferença, isso tudo traz essa situação para a vida das pessoas, dos crentes. Portanto, fique, meus amados, com esta palavra. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e logo voltaremos, assim querendo Deus, em o nome do Senhor Jesus.